Oi, eu sou a professora Gabriela Leal, a tia Gabi de Direito, e nós estamos conversando sobre o voto, direito ao voto, sobre democracia, não é isso? Agora, quem pode e quem faz parte ativamente da democracia? E como é que a gente pode fazer para fazer parte dessa democracia? É isso que a gente vai ver hoje. Vamos lá então? Capacidade eleitoral. Confira o que é capacidade eleitoral. Vamos ter dois tipos de capacidade eleitoral, que é a ativa e a passiva. Capacidade eleitoral, o que é isso? Vejamos. O Brasil ele possui atualmente mais de 140 milhões de eleitores. São pessoas que votam. Isso significa que há no país essa quantidade de cidadãos que têm a capacidade eleitoral ativa, que é o poder de votar, a gente chama de sufrágio, tá bom? Sufrágio é o direito que a gente tem de votar e ser votado. Aqui no Brasil nós temos o sufrágio universal. Todo mundo tem direito de votar e ser votado, a não ser em algumas exceções. A gente vai ver a questão da ficha limpa, tem isso. E aí perde o direito de se candidatar. Quem tá preso, por exemplo, perde o direito de votar. Então, a gente tem essas exceções. Mas, ainda assim, temos muitos eleitores no Brasil. E essa é a capacidade eleitoral ativa, que é o de votar, é o ativo que vai e vota, beleza? No entanto, nem todas essas pessoas têm capacidade eleitoral passiva, poder ser votado. Então, nem todo mundo que pode votar pode o quê? Ser votado. Então, quem recebe o voto é chamado, dizemos que tem capacidade eleitoral passiva. Ou seja, o direito de ser votado. Confira a seguir as diferenças entre essas duas capacidades. Vamos lá. Capacidade eleitoral ativa primeiro. Quem é que pode votar? Que tem mais gente que pode votar do que gente que pode ser votado. A capacidade eleitoral ativa é definida como reconhecimento legal da qualidade de eleitor no tocante ao exercício do sufrágio, ou seja, do voto. Assim, eleitor é o cidadão brasileiro devidamente alistado na forma da lei, no gozo de seus direitos políticos e apto a exercer a soberania popular, consagrada no artigo 14 da Constituição. Então, como é que é esse negócio de se alistar? É porque quando você atinge 16 anos, é a idade, a partir dos 16, você pode ir até o Tribunal Regional Eleitoral, é um tribunal só de eleição, só de voto. Aí vai lá, leva a identidade, leva o comprovante de residência e aí tira o seu título de eleitor. Isso significa o quê? Que você se alistou. Você vai entrar para a lista de eleitores no Brasil, tá bom? A questão da idade a gente vai ver daqui a pouquinho. Vamos lá. Pelo voto direto e secreto. Muito importante isso. Como a gente viu na história do voto, foi muito difícil a gente conseguir esses direitos, tá bom? Do voto direto, que é você vai escolher o seu representante diretamente. Você não vai escolher alguém que vai escolher alguém. Você pode votar para presidente. Você não vota para governadores, para os governadores escolherem, ou para senadores e os senadores escolhem o presidente. Não. Você vota direto. Você é quem escolhe o presidente, você é quem escolhe o governador, o senador, o deputado. Agora tá tendo eleição para prefeito, para vereador. Então você vai lá e escolhe com o seu voto diretamente quem você quer. Você não escolhe um grupo para esse grupo escolher quem vai ser o representante, tá bom? Por isso que a gente chama de voto direto. E secreto, porque ninguém precisa saber em quem você votou. Fica uma cabinezinha lá fechando e aí só vai, aperta o número do candidato, pronto, votou e ninguém vê. Com
com valor igual para todos e mediante os instrumentos de plebiscito, referendo e iniciativa popular das leis. Então, ainda temos os plebiscitos e os referendos e também as iniciativas populares. Como a gente já conversou, tem também quem pode dar ideias de leis, essas coisas. O cidadão também pode dar ideias de lei. A gente vai estudar o processo legislativo, como que uma lei é criada, passo a passo nesse último trimestre. E aí vocês vão ver que o cidadão não só escolhe os seus representantes, como o cidadão pode dar ideias de leis também para o nosso país. Pois é, temos essa capacidade. E o voto é igual para todos, porque eu sou uma pessoa, eu tenho direito a um voto. Então, cada pessoa, seja rico, seja pobre, seja qual for a descendência, seja onde for a região onde ele mora no país, ele tem direito a um único voto, porque ele só tem um único CPF. Beleza. CPF é o número de pessoa física, é o nosso cartãozinho, o nosso registro, tá? Vocês são mais novinhos, vocês todos já devem ter CPF. Pergunta lá pro papai e pra mamãe, vocês provavelmente já têm, tá bom? Vamos lá. De acordo com a Constituição Federal, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios. Para quem? Para os maiores de 18 anos e facultativo. Facultativo é o contrário de obrigatório. Quando algo não é obrigatório, a gente diz que é facultativo. Para os analfabetos e os que têm 16 e 17 anos e os maiores de 70. Então, se você tem entre 18 anos e 70 anos e não é analfabeto, você é obrigado a votar. Se você não votar, você paga uma multa. E também, se você não se justificar, não pagar a multa, você perde alguns direitos. Por exemplo, se passar no concurso público, não pode assumir o cargo, porque tem que mostrar que você está quite com a justiça eleitoral. Se você se formar para pegar o diploma, não pega o diploma se não levar lá o título de eleitor, as coisas. Então, para tudo, hoje em dia, pede para você apresentar o seu título de eleitor, tá? Então, se você não cumpriu com a sua obrigação, o voto no Brasil, ele é obrigatório, mas é uma obrigação que é um direito, né, gente? Pelo que a gente viu da história, foi uma luta muito grande para a gente conseguir esse direito. E o direito ao voto é o que nos garante todos os outros direitos. Porque quando você vota, você exerce a democracia, você mantém o controle do Estado nas mãos do povo e, assim, a nossa Constituição se mantém firme. Agora, se a gente perde o nosso direito de escolha ao voto, primeiro que a gente está indo contra a Constituição. Se a gente está indo contra a Constituição, a gente está tirando a força, a validade dela, e aí a gente pode acabar perdendo todos os outros direitos. Como a gente viu na história, quando a gente acaba com uma Constituição, a gente dá um cheque em branco, a gente dá uma carta em branco e as pessoas podem distribuir os nossos direitos, as pessoas que estiverem com o poder na mão podem distribuir os nossos direitos como bem quiserem, como bem entenderem. Mas enquanto a nossa Constituição ela estiver em vigor, ela estiver valendo, nós temos os nossos direitos garantidos através da Constituição. E aí, por isso, o poder é dividido em 3. Poder legislativo, executivo e judiciário. Porque se um dos 3 poderes quiser ir contra a Constituição, os outros 2 podem ir e lutar pelo que a gente chama no direito de controle de constitucionalidade, que é lutar para que as leis, as regras, para que o Brasil ele siga a Constituição. Beleza? Vamos lá. A Constituição só proíbe de se alistar como eleitor os estrangeiros e os conscritos durante o período de serviço militar obrigatório. Conscritos são os soldados assim que se alistam para servir o exército, eles não votam, tá bom? Então é chamado de conscritos.
e os estrangeiros. Se eles não são brasileiros, não tem por que eles escolherem os líderes do Brasil, a não ser os brasileiros que se naturalizem, que morem aqui há muito tempo e peçam para ser brasileiros, e eles vão fazer o pedido lá vão fazer o pedido faz o pedido na Polícia Federal também, aí vai passar por um processo para poder se naturalizar, e aí vai receber um documento dizendo que ele agora é brasileiro. E aí, só que aí tem os dois tipos, brasileiro nato, que nasceu aqui, e o naturalizado, que é esse que pede para ser brasileiro. Só que aí tem algumas regras, né? Tem os descendentes de brasileiros que nasceu em outro país, mas era porque os pais estavam trabalhando a mando do Brasil, tá bom? Não era só trabalhando, tá viajando e a criança nasce lá fora, tipo, porque eles quiseram só, e aí a criança, depois da criança morar aqui 10 anos e tal, aí pode pedir para ser naturalizado. Agora, se os pais estiverem a serviço do Brasil, digamos, os pais são um casal de diplomatas brasileiros que estão nos Estados Unidos. Aí, quando a criança nasce lá nos Estados Unidos, aí ela pode pedir a dupla nacionalidade, porque os pais estavam a serviço do Brasil lá nos Estados Unidos, eles não estavam de férias. Aí, por isso, a criança continua sendo brasileira, mesmo tendo nascido lá. Isso é bem interessante, né? Essa parte é legal. Acho que a gente podia até falar sobre isso, né? Era um assunto legal. Comenta aí se vocês queriam falar mais um pouquinho sobre essas diferenças de brasileiro nato, naturalizado, sobre naturalização, questão... Sabia que tem também, tipo, coisa de território. Se um crime acontece num avião e esse avião é da França e ele tá sobrevoando a Rússia e quem cometeu o crime dentro do avião foi um brasileiro. E aí? Quem que vai julgar esse crime? A França, a Rússia ou o Brasil? É legal, né? Essas coisas. Fiquem sabendo que quando tá no ar ou quando está no mar, o transporte é que é o território. Então, digamos, se o avião era da França, então quem vai julgar é a França, porque o avião é da França. Então, entende que o território era francês. É tipo um navio, você tá num navio e o navio é do Brasil, por mais que ele esteja lá no Caribe. Aí aconteceu qualquer crime dentro do navio, é julgado pelo Brasil porque o navio é brasileiro. É muito legal essa coisa assim de direito internacional, é muito interessante. Vamos lá. Capacidade eleitoral passiva. Capacidade eleitoral passiva é definida como a susceptibilidade, essa palavra é enorme, de ser eleito. É suscetível, ou seja, ele pode ser eleito, tá bom? Porque não quer dizer que se você tem a capacidade, tipo assim, eu tenho mais de 18 anos, eu já posso concorrer a prefeita, eu já posso concorrer a vereadora, eu, na verdade, já fiz de 28, então eu já posso concorrer a um monte de cargo, até governadora, eu acho. Eu só não posso concorrer a presidente. Tem que ficar mais velho, para presidente tem que ser mais velho. E aí é conforme a idade. O que isso quer dizer? Que eu tenho a capacidade, já tenho a idade, eu tenho a ficha limpa, então eu posso concorrer. Mas a gente fala que é suscetível porque o que acontece? Eu não sou obrigada a concorrer. Suscetível porque eu tenho a capacidade. Eu posso. Aí, na capacidade eleitoral ativa, a gente não diz que é suscetível, porque ele é obrigado. Quem tem entre 18 e 70 anos e não é analfabeto, é obrigado a votar. Por isso que a gente não diz que é suscetível, não diz só que tem o direito, entendeu? Agora, na capacidade eleitoral passiva, que é poder ser votado, poder se candidatar, poder ser eleito, a pessoa pode ter a capacidade, mas pode nunca querer concorrer. Então, ela não é obrigada a concorrer, ninguém é obrigado a concorrer no Brasil, tá bom? Para ser candidato, além de ser eleitor e estar em dia com as suas obrigações eleitorais, o cidadão tem que cumprir várias condições de elegibilidade e não pode incorrer em nenhuma situação de inegibilidade.
Então, tem que estar kit, tem que ter votado nas outras eleições. Se não tiver votado, tem que ter justificado direitinho. Não pode estar respondendo por nenhum crime. Aí, ter a idade certa para cada cargo. E aí, e também não entrar em nenhuma questão de inegibilidade. Por exemplo, pode ser brasileiro naturalizado para todos os outros cargos, menos para presidente do país. Não pode ser brasileiro naturalizado, tem que ser brasileiro nato, tem que ter nascido aqui no Brasil. A Constituição Federal, em seu artigo 14, determina como condições de elegibilidade. Quais são as condições para você poder concorrer? A nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral. Você tem que ter título de eleitor, é claro, né, gente? Se você quer concorrer à eleição, você não tem nem título de eleitor, não tem como. O domicílio eleitoral na circunscrição e a filiação partidária. Domicílio eleitoral na circunscrição. Vamos traduzir isso. Domicílio eleitoral. Domicílio é casa, tá bom? Então, domicílio eleitoral. A casa, o lugar onde você vota, tem que ser na circunscrição. Circunscrição a gente chama o território ali, aquele lugar. Aí nós temos, por exemplo, a circunscrição do Distrito Federal, que é o território do Distrito Federal. Tudo que entra dentro ali do Distrito Federal a gente chama de circunscrição, aquele território, tá? Então, domicílio eleitoral na circunscrição. Ou seja, o lugar onde você vota tem que ser na circunscrição, tem que ser naquele território onde você vai concorrer. Você não pode, por exemplo, ser um eleitor aqui do DF, morar aqui no DF e você quer concorrer a prefeito do Goiás. Não pode, porque você não é eleitor do Goiás e você não mora no Goiás. Então, você tem que ser um eleitor do Goiás para você poder concorrer no Goiás, beleza? Entendeu? Porque o Goiás é outro território, é outra circunscrição, tá? A gente divide assim por territórios. Aí, aqui no DF, nós não temos prefeitos nem vereadores. Mas, por exemplo, no Goiás, fala do Goiás que é aqui pertinho. A pessoa mora em um município. Aí ele quer concorrer a prefeito do outro município. Como é que ele vai concorrer a prefeito do outro município? Como é que ele vai saber, por exemplo, o que o outro município precisa? Como é que ele vai saber das necessidades, das melhorias, enfim, não faz sentido. Então, eles têm que votar em alguém que more lá, conheça lá, que vote lá. Ele vota em outro e tá concorrendo no outro. Não faz sentido. Então, tem que estar lá. E a outra coisa é filiação partidária. Aqui no Brasil, ninguém pode concorrer sem partido. Tia, eu ouvi falar que o Bolsonaro tá sem partido. Pois é, o que aconteceu? Ele concorreu sem partido. Agora ele já é presidente. Na lei não diz que não pode ser presidente sem partido. Não pode concorrer à presidência sem partido. Então agora ele está sem partido. Aí ele tá juntando com outros políticos e tá pedindo apoio popular, enfim, para criar um partido dele. Mas, por enquanto, ele está sem partido, porque ele já é presidente. Agora, para concorrer, a pessoa tem que estar filiado, tem que estar junto com um partido. Porque nós temos aqui no Brasil uma coisa chamada legenda também, que é assim, os votos, você vota naquela pessoa, não para presidente, mas quando você vota para senador, deputado, por exemplo, você não vota só naquele senador, naquele deputado, você vota naquele partido. Então, se aquele senador, aquele deputado, ele atingiu o número de votos para ser eleito, todos os outros votos que sobrarem, eles vão para o partido. Então, você está votando nele e em outros do partido que não receberam voto, vão receber todos os votos que sobraram daquele que você votou, entendeu? Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai escolher alguém, quais são as propostas do partido, o que o partido apoia, porque às vezes você gosta muito do candidato. Nossa, eu amo esse candidato, olha, eu confio nesse candidato, eu acredito nele.
Ah, eu só não gosto do partido dele. Nossa, tem umas ideias malucas. Ah, não gosto daquele partido. Não, mas eu gosto do candidato, eu vou votar no candidato. Gente, não é assim que acontece. Porque os votos que sobram vão para os outros candidatos daquele partido. Então você está votando no partido, tá? Aí às vezes alguém que você não gosta vai ser eleito junto, porque tá no mesmo partido. Então tem que olhar os dois. Você tem que olhar o candidato e o partido que aquele candidato tá bom? Depois aquele candidato pode até mudar de partido, enfim. Mas quando a gente tá votando, a gente vota nos dois. Vamos lá? Para acabar aqui, a hora não nos espera, infelizmente, né? Alistamento tá. Os inalistáveis e os analfabetos não podem concorrer a cargo eletivo. Quem são esses? São inalistáveis os estrangeiros e durante o serviço militar os conscritos, os que não saibam exprimir-se na língua nacional e os que estejam privados dos seus direitos políticos. Quem foi caçado por corrupção, essas coisas, não pode votar. Por exemplo, o Lula na última eleição ele não podia votar. Por quê? Porque ele foi condenado por crimes de corrupção, essas coisas. Então ele perde o direito ao voto. É um exemplo, tá bom, gente? Então ele era inalistável, ele não podia concorrer e também não podia votar, tá? E aí é porque os direitos políticos dele foram cassados. Conscritos, como eu já expliquei, são soldados, pessoas, os homens que estão servindo lá, estão no período de serviço militar obrigatório, aquele 1 ano lá que tem que servir de forma obrigatória. Os estrangeiros, pessoas que não falam a nossa língua, né? O militar alistável é elegível, mas deve obedecer às seguintes regras específicas. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá ser afastado da atividade. Se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Então, os militares que podem votar, que passou desse período de 1 ano, aí, agora, para ser votado, se ele tem menos de 10 anos de serviço militar, né? Se é um militar de carreira, se ele tem menos de 10 anos de serviço militar, ele tem que pedir o afastamento do serviço militar para poder concorrer. Agora, se ele tem mais de 10 anos, ele vai concorrer normalmente, não precisa se afastar. Aí, se ele ganhar, aí sim ele já entra para os inativos. Aí vai para a reserva, enfim. Para ser candidato a presidente da República e a senador, o candidato deve ter pelo menos 35 anos. Então, eu não posso concorrer para presidente ainda. Vamos esperar. Brincadeira, gente. Vamos lá. Para concorrer a governador, a idade mínima exigida é de 30 anos. Governadora também eu ainda não posso ser. Pois é. Já os que pleitearem uma vaga de deputado federal, deputado estadual ou distrital e prefeito devem ter 21 anos. Olha, para todos esses outros eu posso concorrer. Olha que coisa legal. Aos 18 anos, o cidadão já pode concorrer ao cargo de vereador. Ficha limpa é uma lei. A Constituição lista no rol dos inelegíveis no território da jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins. Deixa eu traduzir isso daí. Dentro daquele território, digamos, aqui no Distrito Federal, nós temos aqui no Distrito Federal não vai ter. Tá, vamos colocar em Goiânia. Goiânia, nós temos o governador do Goiás, não, o prefeito de Goiânia, temos lá o prefeito de Goiânia. Aí agora a esposa do prefeito quer concorrer a vereadora lá em Goiânia. Não pode, porque ela é cônjuge dele. Cônjuge a gente chama de esposa, o marido, no direito a gente chama de
cônjuge, tá? Então, ela não pode concorrer. E também os parentes consanguíneos, são parentes de sangue. Vai entrar pais, filhos, irmãos e até sobrinhos, tá bom? Vai até os sobrinhos, são chamados os parentes até de 4º grau. Depois eu faço essa continha com vocês, eu ensino vocês a fazer essa continha. Mas é assim, vai até o sobrinho, tá bom? O sobrinho e o primo. Sobrinho, tio, primo, irmão, pai, mãe e filhos e netos não podem concorrer no mesmo território. Então, o meu avô é prefeito lá do município, eu vou concorrer. Meu avô é governador e eu vou concorrer para a prefeitura. Não pode, tá bom? Porque entra na mesma circunscrição, entra no mesmo território, então não pode. E parentes consanguíneos é isso, tá? Parentes de sangue. E aí vai entrar até os sobrinhos e até os primos. Então, esses não podem concorrer ali no mesmo território. Pode concorrer no município vizinho? Pode. Não pode concorrer no mesmo território, ali na mesma circunscrição. Até o 2º grau ou por adoção do presidente da República e do governador do estado, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Digamos, já tem o cargo e ele está concorrendo à reeleição. Aí pode, porque aí já é para ser reeleito. Agora, para ser eleito, primeiro mandato, não pode. A Lei Complementar número 64 de 1990, alterada pela Lei da Ficha Limpa, que é a número 135 de 2010, que é fruto da iniciativa do povo, ainda estabelece outros casos de inegibilidade, que não pode ser eleito, e os prazos de sua cessação, quando acaba esse período de inegibilidade. O objetivo é proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições para a influência do poder econômico ou abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Ou seja, pessoas que se envolveram em escândalos de corrupção, por exemplo, essas pessoas ficam com a ficha suja e aí elas não podem concorrer às eleições, entenderam? Então, não pode de jeito nenhum. Isso para poder trazer um pouco de moralidade. Moralidade vem de moral. Lembra que a gente estudou o que é ética, o que é moral? Pois é. Então, são princípios que a gente traz na nossa Constituição, inclusive. Então, dentro do poder, dos 3 poderes, dentro dos cargos políticos, nós também precisamos ter ética, ter moral. Então, a lei da ficha limpa, já que as pessoas elas votariam em bandidos se eles concorressem, então foi necessário criar essa lei para que os bandidos não pudessem concorrer, pelo menos enquanto eles estivessem respondendo ao processo. E aí depois respondeu o processo, tá quite com a sociedade, pagou pelo que fez, aí pode concorrer de novo, aí quem quiser votar, vota. Mas também tinha a questão do poder econômico, lembra das histórias lá dos barões e tal? Então, acabavam que fazia isso. Por quê? Quem se mete em corrupção consegue o quê? Ter muito dinheiro, porque rouba muito dinheiro. E aí consegue fraudar a eleição, consegue comprar voto. Então, muitas vezes as pessoas votavam porque achavam também assim, só tem ele. Mas e aí, pelo menos está fazendo alguma coisa, rouba, mas faz. Isso aí eu já ouvi muito. Então, essa lei, ela vem
para nos ajudar, nos ensinar também a escolher melhor os candidatos que pelo menos não tenham sido pegos ainda, né, em algum crime. Hoje a gente ri, mas é sério. Porque tem alguns que são bandidos, só não foram pegos. E aí a gente não pode votar pelo menos nos que já foram pegos. A lei da ficha limpa foi aplicada pela primeira vez na eleição de 2012. E entre as novidades, ela traz a possibilidade de tornar inelegível por 8 anos políticos condenados em processos criminais em segunda instância, cassados ou que tenham renunciado para evitar a cassação, entre outros critérios. Então, gente que se meteu não só em corrupção, mas em outros crimes também, eles não podem ser eleitos, tá bom? E quem tem um mandato cassado aqui, que a gente fala que os que foram caçados, a gente só pensa assim num caçador procurando com a espingarda. Não é caçado desse jeito não, gente. É gente que não teve probidade administrativa, não soube administrar. Aí fraudou dados, fraudou números, inventou número lá para poder cobrir desfalque, falta de dinheiro, digamos assim. Pegou a prefeitura, recebeu 1 milhão. Não é só 1 milhão, não, recebe muito mais. Mas recebeu 1 milhão para poder ser investido em educação, segurança, saúde. Aí o prefeito pegou e falou assim: eu acho que eu vou investir em carros aqui. Aí combinou com um amigo dele que vende carros e pegou esse dinheiro todinho, comprou uns carros ruins, administrou mal o dinheiro. E aí armou isso pro amigo ganhar e ele ganhar. E ele foi pego aí nessa confusão. Aí, às vezes, não consegue comprovar que houve realmente um crime dele vender, dele comprar do amigo. Mas ele comprou muito mais caro do que o carro realmente valia, não era um carro tão bom, e isso trouxe um dano para aquele município. Aí, porque eles perderam dinheiro, né? O dinheiro poderia ser melhor investido, eles perderam. Aí é chamado de improbidade administrativa, alguém que foi impróprio para administrar, alguém que não soube administrar. Então, ele pode ter o seu mandato cassado, procurado ali, para retirarem dele o mandato. Aí a pessoa vai e abre mão, aí ele vai e renuncia ao seu mandato antes de ser cassado. Ele também não vai concorrer na próxima eleição. Então, o cassado e o que renunciou antes de ser cassado, porque antigamente eles faziam isso. Vou ser cassado, vou perder o direito de concorrer. Aí ele renunciava para poder na próxima eleição concorrer. Então, aprontava, depois abria mão saía do cargo e aí concorria de novo. Então, a lei da ficha limpa acabou com isso. E é isso, nós temos uma atividade aqui, algumas perguntinhas para vocês, agora é a sua vez. O que é ter capacidade eleitoral ativa? Para quem o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios? Quem são inalistáveis? E qual é o objetivo da lei da ficha limpa? Tá muito facinho, tem tudo aqui no texto. Um beijo para vocês, qualquer dúvida eu estou disponível. Até! Tchau, até a próxima aula. Outra coisa, fiquem atentos porque eu vou enviar para vocês uma atividade para vocês responderem pelo Google Forms, valendo nota agora para o terceiro trimestre, pra gente fazer logo agora, para ir adiantando, tá bom? Para não acumular prova de todas as matérias. Tchau, beijo, qualquer coisa estou aqui.